Nós vamos começar uma série essa semana. Essa série é intitulada Vida Simples ou Vida Comum. O que é vida simples ou vida comum? Abra sua Bíblia em Marcos. Versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos. Acharam? Vida simples ou vida comum. É um tema que eu fiquei pensando, o que é isso? O que o Evangelho fala sobre isso? Vamos lá. Marcos 8:34. Diz assim: E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que diria o homem em troca de sua vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Feche seus olhos. Pai bendito e amado, aqui nós estamos para pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Que o Senhor me diminua, que Teu Espírito Santo exerça aquilo que nós precisamos nessa noite. É o que oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Vida simples é sinônimo de vida comum. Nós vamos entender o que é isso. Vida simples ou vida comum são termos sinônimos. A sociedade, ela, ultimamente, da década de... o ano 2000 para cá, esses últimos 10, 12 anos, nós temos visto muito a palavra, o termo vida simples. A gente tem visto matérias em jornais, nas revistas, palestras motivacionais em relação ao que é viver a vida simples ou a vida comum. Existe um público que está procurando viver de uma forma mais simples, mais comum. Um público que trabalha exacerbadamente, um público que muitas vezes abriu mão da sua própria família, conquistou muito sucesso, projeção, e perdeu de vista as coisas mais nobres da vida. Eu estava lendo o Correio Brasiliense, mostrou um engenheiro dos Estados Unidos. Esse homem, ele foi um dos mais conceituados engenheiros. Ele é novo, ele tem uns 45 anos. E ele construiu um patrimônio muito grande. E no aniversário do filho dele, ele entregou um brinquedo, assim, aqueles brinquedos motorizados, um controle remoto, coisa muito linda mesmo, um brinquedo muito lindo. E
entregou para a criança, perto do momento de bater os parabéns, cantar os parabéns. E aquela criança, ela pediu uma oportunidade na hora de apagar a vela. Antes de cantar os parabéns, ela disse: eu quero falar alguma coisa aqui. Uma criança com 5 anos de idade. Ela disse: o que é que você quer falar, meu filho? Eu quero, olha, esse presente que meu pai me deu é muito bonito, mas eu queria um presente melhor. Todo mundo ficou olhando, falei: melhor do que isso? Eu queria o meu pai de presente. Eu queria o meu pai de presente. E esse homem, ele ficou tão transtornado, esse homem ficou tão pirado, que ele resolveu se desfazer daquela vida complicada. A primeira atitude que ele tomou, isso não é que você tenha que fazer a mesma coisa, eu estou exemplificando. Isso não é regra, é o que ele fez. Ele vendeu todos os seus bens, foi na empresa onde ele trabalhava, pediu demissão. O chefe dele falou assim: isso é uma loucura, eu não vou te demitir. Para onde você for, você nos dá consultoria pela internet. E ele veio para o Brasil, comprou uma Kombi e transformou aquela Kombi naqueles, não sei o nome daquilo, trailer, aqueles carros de viagem típico de norte-americano. E ele tem 3 anos que está rodando com o filho e com a esposa toda a América Latina. E pergunta para ele se ele quer voltar para os Estados Unidos. Bom, ele foi para o extremo, né? Mas vamos lá. Nós vivemos numa sociedade que tem homens e mulheres, jovens de espírito, mulheres, hoje as mulheres guerreiras, mulheres que estão indo para frente de batalha, ocupando os cargos principais da nação. A gente tem a nossa presidente. Nós temos um público que está procurando o equilíbrio da mente, simplicidade na vida, defesa de um mundo sustentável. É ou não é? A gente está vendo muito isso, a questão do mundo sustentável, o mundo mais justo. E são predominantemente pessoas urbanas, pessoas que vivem numa metrópole, vivem numa grande cidade. São pessoas bem informadas, engajadas, exigentes e críticas. Elas sabem o que querem, mas estão buscando um estilo de vida menos complexo. Elas estão buscando uma vida menos complicada em prol do seu bem-estar. Então a gente vive hoje num contexto de uma sociedade que está se descomplicando. Uma sociedade complexa, onde pessoas têm uma agenda cheia, mas o lema agora é descomplicar, descongestionar, para viver uma vida simples, comum. Então agora eu queria te explicar o conceito de uma vida comum. O que é uma vida comum, uma vida simples? Do latim simplice, significa aquilo que não é múltiplo, aquilo que não é voltado para várias coisas ao mesmo tempo. Uma vida aberta, uma vida sem muitas exigências. É o conceito de vida simples. O que você pensava que era vida simples? Qual era o nosso pensamento? Nós temos um preconceito no tocante ao termo vida simples. Quando a gente fala de vida simples, você imagina aquela pessoa com cara de humilde, com vestes mais humildes que a cara dela, e com a carinha assim. Isso não é ser simples. Vamos desmistificar tudo isso? Vamos lá. O que não é? Vida simples não é. Eu vou começar explicando o que não é vida simples. Primeiro, vida simples não é ser desprovido de dinheiro, que a gente corre um grande risco. Por um lado, a gente
ataca a questão da riqueza e, por outro lado, defende a questão da pobreza. São dois extremos perigosos. A Bíblia, ela nos ensina lá em Eclesiastes a sair desses extremos. Primeiro, não é ser desprovido de dinheiro, porque o problema não é o dinheiro, o problema é a relação que você tem com o dinheiro. Ricos vivem uma vida simples e pobre, às vezes, vivem uma vida complexa, uma vida complicada. Então, não é esse o problema. Jesus, ele, por exemplo, era objetivo. Quando ele entregou a grande comissão, ele entregou a grande comissão numa forma de sermão expositivo. Ide, fazei discípulos. Terceiro lugar, batizar. Em quarto lugar, ensinar. Jesus foi muito objetivo. Jesus não perdeu tempo, ele tinha uma vida bem objetiva. Vida simples não é ter cara e jeito de gente simples. Porque tem pessoas que têm cara e jeito de gente simples, mas é um poço de arrogância. E não vive uma vida simples. Vive correndo atrás do vento, da mesma forma como tem ricos, pessoas que estão no campo empresarial, que são arrogantes da mesma forma. Está começando a desmistificar? Terceiro, não é deixar de viver o que o seu contexto social e financeiro lhe proporciona. Não é isso. Vamos lá, o que é ter vida simples agora? Vamos lá. Vida simples é ter uma vida menos complicada. Diga comigo, uma vida menos complicada. Segundo lugar, ter uma vida mais centrada. Ter uma vida mais centrada. Você viu aquela pessoa que tem vários objetivos ao mesmo tempo e não consegue cumprir nenhum deles? É preciso descomplicar a sua vida. Vida simples é ter uma agenda bem elaborada. É preciso ter uma agenda bem elaborada. Nós precisamos de ser bem organizados no nosso dia a dia. Quarto lugar, entender a diferença do urgente e do importante. Não, isso é urgente, então eu tenho que fazer agora. Não, isso é importante, mas não é urgente. Existe uma diferença entre o urgente e o importante. Quando o patrão vira para o funcionário, para o colaborador, que é o termo que se usa hoje, né? Não é mais funcionário, é colaborador. Ele diz, olha, fulano, por favor, essa tarefa aqui é urgente e essa aqui é importante. Ou seja, a urgente tem que ser feita em primeiro lugar. A outra é importante, mas ela pode ser feita em segundo plano. Entender a diferença de ser eficiente e de ser eficaz. O que é ser eficiente? Cumprir bem uma tarefa. E o que é ser eficaz? Cumprir bem uma tarefa no tempo certo. Então, quando você diz assim, o meu funcionário, o meu colaborador, ele é eficiente, ou seja, ele cumpre bem uma tarefa e ele também é eficaz. Ele cumpre uma tarefa no tempo certo. Você sabe que tem pessoas que estão trabalhando 14 horas por dia para dar uma vida digna para o filho, para a família, mas não convive nem com a família, nem com o filho, nem com ninguém? Vida simples ou vida comum. Um homem trabalha 14 horas por dia para dar uma vida digna para a família, mas nunca pode estar com a família. Está na hora de começar a descomplicar a sua vida. Diga amém. Agora eu queria dar outro conceito. Vamos lá. Você lembra que eu falei, em primeiro lugar, do contexto da sociedade? Ter uma vida menos complicada em prol do seu bem-estar. Vamos repetir então esses dois conceitos.
A sociedade, ela busca uma vida simples ou vida comum. Eu já expliquei o que não é e o que é. Em prol do seu bem-estar. Agora vamos para o conceito bíblico. Agora que chegou o mais gostoso. O conceito secular de vida simples ou vida comum é buscar descomplicar a vida para o seu próprio bem-estar pessoal. Agora, no tocante ao que nos interessa mais, vida simples é ter uma vida menos complicada, ou seja, descomplicada, menos complexa, em prol do reino e da nossa família. Ter uma vida menos complicada em prol do reino e da família. No conceito secular, vida simples é você descomplicar para o seu bem-estar. No conceito de reino, de evangelho, ter vida simples ou vida comum é ter uma vida menos complicada em prol do reino e em prol da nossa família. O que você achava que era vida simples? São as vestes? Exterior. Não avalie ninguém pelo seu exterior. Você pode ter uma grande surpresa. Não avalie as pessoas pelo exterior, você pode ter uma grande surpresa. Eu já falei, tem pobre soberbo e tem rico humilde e simples. Conceito de simplicidade não é exterior. Isso é um conceito vulgar do que é vida simples. É um conceito vulgar. Jesus trouxe uma proposta de vida simples ou de vida comum para todos nós. E eu queria destacar aqui 2 lições do nosso texto base. Quem lembra do nosso texto? Marcos 8, o quê? 34. Pois quem quiser, vamos lá, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Vamos extrair aqui 2 lições para a nossa meditação. Vamos lá, primeira lição. Vida simples é viver o custo e a perda em prol do evangelho. É viver o custo e a perda em prol do evangelho. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Significa dizer que você vai ter que ter um tempo maior para aquilo que você acredita que é a verdade eterna. E para que você tenha um tempo maior para aquilo que você acredita que é a verdade eterna, você vai ter que descomplicar a sua vida. Porque se a sua vida for esse frisson, essa loucura de não ter tempo para Deus e para a sua família, a sua vida está muito complicada, ela está muito complexa e ela precisa se simplificar um pouco para você ter tempo para orar, ter tempo de qualidade com Deus e com a sua família. Diga glórias a Deus. Queridos, tem pessoas que estão ganhando rios de dinheiro lá fora, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para a sua casa, é um miserável. Não sobra tempo. E diga-se de passagem, o reino de Deus não é sobra, é primícia.
O reino é caracterizado pelas primícias. Você dá o que há de melhor. O melhor de tudo você entrega em prol daquilo que você acredita. Vida simples é viver o custo e a perda em prol do Evangelho. Eu comecei a entender isso. E hoje eu tenho uma agenda que não é vazia, mas não é tão cheia, mas é organizada. Eu estou dizendo no meu caso, o seu caso pode ser diferente, porque a sua rotina pode ser diferente da minha. Mas eu priorizo. Eu tiro o tempo da manhã para meu filho. E 5:30 da tarde, eu venho para a igreja às 10, fico das 10 às 5 da tarde aqui, resolvendo tudo que tem que ser resolvido. 5:30 eu quero estar em casa, porque eu quero fazer um café gostoso para eu tomar com a minha família. Só se morrer alguém, ou se alguém falar, pastor, vem aqui que minha fulano está doente aqui, aí eu vou. Mas caso contrário, a minha vida tem sido uma bênção. Pastor, mas você é pastor, o pastor não faz nada. Aí é que você se engana. Até chegar o domingo eu já fiz tantas coisas que você nem imagina. Mas eu tenho procurado dividir meu tempo de forma correta, de forma proporcional. E tenho experimentado a alegria de Deus no meu coração. Experimentado a alegria de Deus no meu coração. Não há nada mais interessante, gostoso, prazeroso do que você poder ter tempo para receber de Deus. Pastor, mas eu acordo cedo e vou trabalhar. Você vai para o trabalho que horas? 6 da manhã? Então você pode acordar um pouco mais cedo, acorde 5, tire um tempo para o Senhor. Coloque o seu dia diante do altar de Deus. Coloque a sua família diante do altar do Senhor. Coloque a sua história diante de Deus. Ele já sabe, pastor, mas Ele quer ouvir da sua boca. Por quê? Porque isso demonstra dependência. Deus sabe de todas as coisas, Deus é soberano, mas Ele quer que você se relacione com Ele, porque o relacionamento demonstra dependência. Dependência. Ele sabe de tudo, Ele está vendo a sua história, Ele está vendo a sua vida, Ele está acompanhando você dia após dia, mas Ele quer que você dependa dEle através do relacionamento. Segunda e última lição: vida simples é não ter a pretensão de ganhar o mundo inteiro. Vida simples é não ter a pretensão de ganhar o mundo inteiro. Bem-sucedidos nos negócios, mal com Deus. Bem-sucedido nos negócios, mas a sua mulher e os seus filhos não te veem. A presença do pai não existe dentro de casa. A presença do marido também não existe. Está compensando viver dessa forma? Compensa viver desse jeito? Compensa viver assim? Eu creio que não. Ter tudo que o mundo oferece e não ter o principal. Alcançar tudo aquilo que o seu sonho. Os nossos sonhos são altamente prejudiciais. 99% dos nossos sonhos você pode pegar e jogar no lixo. Pastor, o que é isso? Tem 1%, sobrou 1%. O 1% que sobrou são sonhos saudáveis de Deus.
mas o resto pode pegar e jogar fora, porque é sonhos egoístas, sonhos que excluem Deus e aquilo que está ao seu redor. A maior parte dos nossos sonhos são pretensiosos, são egoístas, são hedonistas. A busca pelo prazer, em todos os sentidos. A pessoa ela quer ter uma casa de 6 quartos, não é porque ela quer ter uma casa de 6 quartos, é porque ela quer provar para o irmão dela, para o irmão dele, para o primo, que venceu na vida. Que venceu na vida. Os nossos sonhos são altamente egoístas, prejudiciais e muitas vezes têm se transformado em pesadelos. Por isso que a pessoa, ela tem uma hora que ela está sonhando, daqui a pouco ela está tendo um pesadelo. Ter tudo que o mundo oferece e não ter o principal. Eu já contei essa história, vou contar de novo. No momento do clímax da minha profissão, eu sempre digo que eu não vim para cá porque eu fui um derrotado. Existe aquela relação, né? O cara não deu certo na vida, eu vim para cá porque eu fui chamado. Fui chamado aos 14 anos de idade, comecei meu ministério com 21, mas aos 14 anos de idade Deus me chamou. Aos 21, comecei a exercer o ministério pastoral. Mas no ápice da minha vida profissional, no período que eu estava ganhando mais dinheiro, Deus disse: descomplica, larga tudo isso. Quando eu recebi uma proposta para decolar, humanamente falando, Deus disse para mim: rejeita essa proposta. Eu não estou dizendo para você fazer o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o meu caso é específico. Agora, guardadas as devidas proporções, você pode agir da mesma maneira. Guardadas as devidas proporções, você pode agir da mesma maneira. Vida simples não é ter a pretensão de ganhar o mundo inteiro. Existe uma vaidade muito grande. Quantos membros a sua igreja tem? A sua igreja tem quantos metros quadrados? Eu não tenho a pretensão de ganhar a Brasília toda para Jesus. Eu tenho a pretensão de pregar o evangelho para a Brasília toda, para fora do Brasília. A questão do ganhar, o Espírito Santo que vai comandar isso aí. Até nisso as pessoas se perdem. Até nisso as pessoas se perdem. Qualificam umas às outras pela quantidade de dinheiro que elas têm, pela quantidade de membros que têm. Eu não tenho dificuldade com isso, porque eu comecei a igreja com 2 pessoas. Eu não tenho dificuldade com nada disso. Quando você tem a chamada no seu coração, quando você tem Deus no seu coração, quando você tem um objetivo na sua vida, você faz tudo despreocupadamente com fatores externos a você. Eu creio que o que aconteceu foi natural, e assim acontecerá naturalmente dia após dia. Deus vai nos dar aquilo que a gente pode, aquilo que Ele mesmo vai capacitar para que a gente suporte. O Eike Batista tem bilhões de reais e continua investindo na bolsa. Ele vai morrer e não vai conseguir aplicar todo o dinheiro, viver o fruto daquilo que ele produz. Porque qual é o objetivo de você ganhar? Não é usufruir? Sim ou não? Qual é o objetivo de você ganhar? É guardar? Para os seus filhos brigarem no inventário e matarem um ao outro? Porque acontece é isso. Os inventários, o que acontece mais é filho brigando com filho. Faca! Está todo mundo ali, em volta do caixão. Papai,
No outro dia já estou na mesa do advogado. Aquela fazenda é minha. Não, mas não sei o que. Começa a discussão, daqui a pouco vira um inferno. A pessoa produz para usufruir. E você já viu aquele ditado do rico pobre? Ou do rico miserável? É o cara que junta tanto dinheiro debaixo do colchão, mas nunca saiu nem da sua cidade. Nunca saiu da sua cidade. Não conhece um outro estado com aquilo que o seu ganho proporcionou. Então o que adianta tudo isso? O que adianta? O que adianta ter tudo que o mundo oferece e não ter o principal? Paz com Deus, paz consigo mesmo, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, acordar no outro dia, fazer aquele cafezinho da manhã, aquele cafezinho forte, com aquele pão de queijozinho mineiro, aleluia, glória, ai, ou então à noite, aquele caldinho, aquela sopinha da mulher, fala Deus. Sabe um prazer que eu tenho? Eu gosto de buscar o Otávio na creche, e eu já falei para a tia dele lá da creche, que ele sai de uma salinha, onde mais um pouco onde está essa câmera aqui. Quando ele me vê, ele vem num gás tão grande, papai, me dá um abraço aqui, que chega, cola, me abraça, me aperta. Não tem dinheiro que pague isso. Eu digo, Zé, não deixa que eu vou buscar. Por quê? Porque eu gosto, eu já filmei essa corrida dele. Papai, papai, papai. Isso é vida simples, é fazer o que todo mundo pode fazer. Vida comum, você faz o que todo mundo pode fazer. Consequências de uma vida simples, uma vida menos complicada em prol do reino de Deus e em prol da família. Existem algumas consequências, eu quero citar duas. Primeiro, uma consequência na terra. Viver uma vida complicada tem duas consequências graves. Primeiro, uma consequência na terra. Você começa a viver como um homem do circo, equilibrando pratos. Começa 10 cursos e não termina nenhum. Quem já passou por isso? Pastor, eu estou fazendo inglês, balé, calma aí. Não, minha filha está fazendo balé, desculpa. Balé, eu estou fazendo japonês, kumon, natação. Eu digo, tudo isso? Aí quando você encontra com a pessoa daqui 3 meses, ela já parou tudo. E não fez nada bem feito. Então existe uma consequência aqui na terra. Os pais que não têm tempo, você vai ver igual um bombeiro apagando incêndios. Diga comigo, vida com Deus não é atividade. É atividade e comunhão. A gente corre o risco de ter uma vida ativista para Deus e não ter Deus. Vida com Deus não é somente atividade, é atividade e comunhão. Por isso que muitas vezes você vê, mas a pessoa estava trabalhando na igreja e de repente aconteceu isso. Vida de atividade não significa vida de comunhão. Muitas vezes a pessoa tem uma atividade, ela liga o piloto automático, ela não é? Sim ou não? Tem um botão chamado piloto automático. A pessoa liga o piloto automático e vai. E ela acha que aquilo
está trazendo para ela uma bênção. Aquilo traz uma bênção aliada à comunhão. A vida com Deus não é só atividade, mas atividade e comunhão. Vamos descomplicar mais a nossa vida ao sair daqui dessas 4 paredes, diga amém. Descomplique mais um pouco a sua vida, porque tem 2 efeitos. Um efeito aqui na terra, você precisa descansar também um pouco, querido. Diga, eu preciso descansar um pouco. Diga, eu preciso descansar um pouco. Eu preciso de uma viagem, pastor, para a praia. Eu preciso, se eu não tiver como ir à praia, eu vou aqui na Lagoa Azul. Tem Lagoa Azul? Existe isso aqui? Poço Azul! Lá é bonito. Por quê? Porque você não depende de ir somente à praia. Você, se não der para ir para a praia, você vai aqui no Poço Azul. Céu azul. Você vai onde você puder, mas você vai ser feliz. Diga amém. Você precisa descansar, filhote. Você precisa descansar. Fazer uma caminhadinha num parque para desestressar um pouco. Sabe quando você... Isso aí é fisiológico. Quando você corre, existe um negócio do prazer do chocolate. Quando a pessoa come o chocolate, tem uma glândula, que traz um prazer, é isso? Quando você pratica exercício, você tem aquele mesmo prazer do chocolate. Quer dizer, além de você não engordar, você vai ter o mesmo prazer que o chocolate te proporciona. Diga amém, pastor. Querido, então, vai caminhar um pouco. Caminhe um pouco. Vai fazer compras com a sua esposa. Não é fácil, porque demora 4 horas naquele supermercado. Mas ali você vai conversando. Você vai conversando sobre o dia. E deixa ela falar. Deixa ela falar. E ela vai desestressar também. E mais tarde a bênção é tua. Diga glórias a Deus. Mais tarde tem uma bênção para você. Vida simples não é ter a pretensão de ganhar o mundo inteiro. Agora a última consequência é a consequência na eternidade. Essa aí, consequência na terra. Quer dizer, o cara vive mal na terra e vai viver mal na eternidade. Diga, eu posso viver bem na terra? Olha só o conceito de vida simples: viver bem na terra e viver bem no céu. Vida simples, eu vou viver igual um desgramado, um desgraçado. Ai, meu Deus, tadinho de mim. Não, não é isso não. É ter tempo de qualidade, é ter vida com Deus, é ter tempo para a família, tempo para respirar, tempo para olhar para o céu, olhar a natureza, tempo para admirar o mar, admirar a Lagoa Azul, ou o Lago Azul, o céu azul, seja o que for, é azul. Admirar, olhar as estrelas e contar as estrelas. Se você puder, que eu acho muito difícil. Nós vamos marcar aqui não sei, eu vou ver com a liderança primeiro, um encontro de casais lá no lago. Sabe? Os casais verem o céu estrelado, tomarem um vinhozinho. Aí você fala, tá melhorando, pastor? Brincadeira, tá? A gente não tem nada contra isso, não. Deixa os fiotes na casa dos avós. Vida descomplica um pouco. Descomplica um pouco.
Use uma calça jeans. E quando eu era pequeno, usar calça jeans era um pecado mortal. Calça esporte. Não pode usar calça esporte não, porque marca. Está marcando o que aqui? Vida comum, vida livre. Coloca um short, uma camiseta. Vai à padaria. Vai à padaria. Antes eu ia de carro, agora estou indo a pé. É uma maravilha. Faça as coisas que todo mundo faz. Faz as coisas que todo mundo faz. Descomplica um pouco a vida, senão você não vai aguentar. Diga glórias a Deus. Descomplica um pouco, porque senão você vai morrer. E outro vai comer na louça que você comprou. Outro marmanjo vai experimentar aquelas louças que a sua esposa nunca quis usar. Elas estavam guardadas lá para o grande dia. Esse grande dia foi o da sua morte. E agora vem outro bonitão e vai comer num prato de porcelana, numa taça. Você estava tomando o vinho num copo de requeijão. O malandrão vai vir e vai tomar o vinho naquela taça especial. Vamos mudar de vida aí, vamos? Vida simples tem uma consequência na eternidade. Versículo 38. Diz o seguinte: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Querido, você não tem tempo para Deus, você se envergonha dele. Se o seu tempo é escasso, é curto, não sobra nada, ou seja, é só o que sobra, você se envergonha das exigências do Evangelho, do discipulado. Meu querido, em nome de Jesus, desperta, tu que dormes, tenha um encontro com teu Senhor novamente, volte-se para Deus, volte-se para o primeiro amor urgentemente, se liga naquilo que é eterno, porque essa terra é passageira, você tem que fazer algumas coisas aqui, mas você precisa entender que existem algumas consequências além desta terra, são consequências eternas. E a tua chance é aqui, não existe purga para você, e muito menos pulga. Existe sim a pulga que vai nos comer debaixo da terra, mas não existe purga. A nossa chance é aqui, viver intensamente para Deus, viver intensamente para o Senhor. Meu querido, se você se envergonha de Cristo hoje com as suas atitudes, Ele se envergonhará de você. Ele se envergonhará de você. Pastor, não tenho mais tempo. Quando você não tinha dinheiro, você tinha tempo para Deus. Quando você era pobre de maré de si, você tinha todo o tempo para Deus. Meu sonho, pastor, é quando eu comprar um carro, que eu vou carregar todos os meus irmãos que não têm carro. Mentira deslavada, não vai carregar. Vai passar e vai jogar lama ainda no irmão. Pastor, quando eu comprar aquela casa, eu vou fazer vigília na minha casa toda sexta-feira com um grupo de jovens. Não pode nem pisar na casa, porque se pisar, vai sujar a casinha. Bibelô. Irmãos, todas as promessas que o homem faz, quando o homem quer ter alguma coisa na vida, ele faz promessa. Ele faz tanta promessa para Deus, mas tanta promessa para Deus, e eu vou pedir ao Espírito Santo agora que Ele faça você lembrar, faça-nos lembrar todas as promessas que nós fizemos para Ele. Eu tenho certeza que nós vamos ficar constrangidos, porque foram tantas penitências, tantas promessas, tantas cartas para Deus, tantos bilhetinhos para Jesus. Jesus,
se o Senhor me curar, eu vou te servir. Olha a condição que o cara colocou para Deus. Jesus, se o Senhor me curar, eu vou te servir. Caramba, ainda está colocando uma condicionante. No termo do direito penal, cuidado, porque vai vir um agravante. Essa geração pecadora, que nega a Deus na sua vida de servi-lo, agora você não tem mais tempo para Deus. Antes tinha todo o tempo para Jeová, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tzedekenu, Yahvé. E agora não tem mais tempo nenhum para esse Jeová. Não tem mais nada, não tem mais nada. Nessa noite eu quero te convocar, querida, a mudar de vida. Eu quero te convocar nessa noite. O que você precisa deixar? Eu quero encerrar aqui com um trocadilho da vida urbana e a vida na roça. A vida na roça é simples. Lá tudo é longe e os recursos em geral são escassos. Tudo é pequeno e difícil de ser alcançado. A roça é um lugar de muitos sonhos e poucas realizações. A vida na roça é simples, mas é cheia de sonhos e esperanças, como se fosse uma ingênua brincadeira de criança. Deixa o lavrador sonhar, pois o sonho é a essência dele. Mas a vida urbana, você não pensa em mais nada. Você só pensa naquilo que você quer ser na vida. Menino, o que você quer ser? Eu quero ser médico. Eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser dentista, eu quero ser engenheiro, eu quero ser o que eu quero ser. Eu quero ser isso. Eu quero ter aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro e tal, e tal, e tal. E a vida passa, os filhos crescem. A oportunidade que você tinha de fazer a obra de Deus, você perdeu. Os seus contemporâneos já estão lá na frente na obra de Deus e você aqui atrás, ainda tendo que tomar do leitinho, sendo que você já poderia estar se alimentando de coisas mais sólidas, sendo que você já poderia estar no nível mais avançado de ministério. Pare e pense, se está valendo a pena viver desse jeito, e simplifique já a sua trajetória, porque isso vai ser bom para a sua vida com Deus e bom para a sua família.